A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Esse vídeo eu venho fazer, vocês que me perdoem, o celular fica balançando aqui e não fica parado porque eu estou segurando ele e eu estou carregando ele para não desligar para fazer esse vídeo. Bem, como uma resposta ao irmão David Steven, eu fiz um vídeo falando das 7 partes, a qual é uma seita que está dentro da congregação cristã. Tá bem? Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui do meu outro vídeo que trata deste assunto. Em rápidas palavras, hoje eu tive por coincidência na Feira do Livro aqui em Poços de Caldas, eu e minha esposa vendo os livros lá que estavam sendo expostos, e diante de tantos livros de diversos assuntos, diversos estilos literários, eu fiquei abismado e até surpreso de notar que os estandes onde tinham bíblias ou livros de estudo sobre a Bíblia eram pouquíssimos. Quer dizer, o mercado não há uma demanda pela Bíblia. Ou seja, as pessoas preferem mais ler livro de autoajuda, culinária e outros assuntos, porém a Escritura Sagrada não há demanda, não há interesse. Infelizmente nós vivemos numa geração onde tudo é interessante, menos a palavra de Deus. E então chegamos nesse ponto, que eu fiz esse vídeo sobre as 7 partes e um irmão me perguntou, eu vou responder através desse vídeo, o mais objetivamente possível para que seja curto. Ele começa assim: a paz de Deus, meu caro irmão. Amém. Poderia tirar uma dúvida minha? Sim. As revelações dadas ao caro servo de Deus Francescono, Francescono e seus companheiros, contidas no livrinho de mensagem da CCB, o qual eu creio que ele está falando desse livro aqui, certo? Podemos considerar como maldição? Não. E eu respondo por quê. Uma vez, ele continua falando, uma vez que existem vários pontos que não estão escritos na Bíblia. Tudo bem. O que está aqui, que eu posso falar para o irmão David, é o seguinte. Isso aqui é um regimento interno. Tá bem? Isso aqui é parte, do histórico da congregação cristã, do início da obra e das suas doutrinas. Parte do que está no estatuto está aqui. Isto aqui é um regimento interno. Ora, não está na Bíblia? Está, não com estas palavras, porém se nós analisarmos a Escritura Sagrada, a doutrina apostólica cristã vai estar aqui. Tá bem? A irmã continua falando, seria uma exceção? Esse caso do livrinho, ele seria uma exceção? Não. O que está aqui é para regimento da obra de Deus, para que assim a obra tenha um bom andamento. Ele continua, pensando dessa forma, significa então que Deus só revelava aos apóstolos? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, a palavra de Deus diz assim, que a palavra, a pregação, ela é manifesta de 4 maneiras, através de ciência, doutrina, interpretação ou revelação. Nós cremos na revelação, outros estudam para pregar. Nós na congregação cremos que a palavra é divinamente inspirada e revelada pelo Espírito Santo de Deus. Não é estudada de antemão, porém o Senhor revela a sua palavra no momento do santo culto e fala com as nossas almas segundo a sua misericórdia e as nossas necessidades. Ora, pensando dessa forma, significa então que Deus só revelava aos apóstolos? O que foi de revelação para ser composta a Escritura Sagrada, como disse o apóstolo Pedro, toda a Escritura divinamente inspirada é boa para ensinar, para exortar, o que estava lá atrás, e Paulo diz que ainda que outro evangelho fosse dado, ou ainda que um anjo do céu descesse pregando outro evangelho, ou mesmo que nós, diz Paulo, nós apóstolos ou evangelistas, vos pregássemos um outro evangelho, outros ensinamentos, seja considerado anátema, seja maldição. Tá bem?
Então quer dizer, se nós analisarmos o que está aqui contradiz o que está na Escritura Sagrada? É o primeiro ponto que devemos responder. Tá bem? E eu gostaria que o meu irmão me responda. Ache um ponto aqui que contraria a Escritura Sagrada. Certo? Depois que a Bíblia foi montada por homens, inspirados pelo Espírito Santo, né? Continuando o que o irmão disse, Deus parou de revelar os que são seus? Não. Há revelação, porém, não há novas doutrinas, não há novos ensinamentos, tá bem? Paulo deixou isso bem claro, que ainda que um anjo desça do céu com novos ensinamentos, isso seja considerado maldição. Não há novos ensinos. O ministério me orientou, não sei se é verdade, ele dizendo aqui, que se as revelações das 7 partes fossem de Deus, ela seria revelada a João, em Apocalipse, e jamais para um mortal como o irmão Carlos, o qual se diz quem recebeu a revelação para 7 partes. Tá. Só que João também era mortal. Não, de fato ele era mortal. Fiquei confuso. Bem, tá bem. Se a gente pegar o livro de Apocalipse, irmão David, a gente vai ver que ele concorda com toda a Escritura Sagrada. Senão ele não estaria no cânon. Ele não seria considerado Escritura Sagrada. Tá bem. Nós podemos então, a partir deste princípio, analisarmos as 7 partes e vermos se de fato ela condiz com a Escritura Sagrada. Nada mais simples, né? Ora, Deus é um só, então a sua palavra é uma só, ela não pode se contradizer, Deus não se contradiz. Ouvi 5 vezes as 44 horas de gravação, examinando as Escrituras e orando a Deus. Examinando a Escritura e orando a Deus, isso é importante. Orar e ler. Não pode só orar e deixar de ler, nem pode só ler e deixar de orar. Tem que andar com as 2 pernas, o cristão orando e lendo a palavra de Deus. Certo, ouviu 5 vezes as 44 horas de gravação examinando a Escritura. Agora eu te pergunto, quantas vezes o irmão leu a Bíblia inteira? Quantas vezes o irmão leu a Bíblia inteira? Porque o irmão ouviu 5 vezes as 44 horas. Eu vou falar com sinceridade para o irmão. Eu ouvi 2 a no máximo 3 horas de áudio. Não consegui ouvir mais, porque eu tenho aqui anotações da parte 1, parte 1A, parte 1B, parte 1C. Eu tenho diversas anotações de heresias. Quando eu cheguei na parte 2A, eu fiz muitas outras anotações que são incabíveis, incoerentes com a Sagrada Escritura, e parei. Falei, não, se só se só até a parte 2A já tá tanta coisa discordante, imagina se eu ouvir tudo. Então eu não preciso mais, entendeu? Quando eu vou numa árvore e o fruto é podre, o primeiro, e eu vou tentar comer o segundo, tá podre, o terceiro, você desanima, você sai de perto dessa árvore, entendeu? Senão você já manda ela cortar. Manda cortar essa árvore aí, eu quero fruto bom. Tá bem. Aí continuou falando, minha comunhão com Deus multiplicou 100 vezes. Eu creio, se você orou mesmo muito e examinou a Escritura, aumenta a mesma comunhão. Não de ouvir esses áudios. Sinto uma alegria incomensurável. Aí entra uma questão importante. Está em Tiago, e há pessoas que pregam nas nossas casas, né? Tal como os Mormons, né? Eu já li o livro de Mormon inteirinho, tá bem? E eles falam assim, não, mas se você quer conhecer a verdade, conforme está em Tiago, peça a Deus sabedoria e Ele a dará. Sim, é verdade, verdade. Porque Deus fará sentir no coração. O coração do homem é enganoso, tá bem? E quando eu faço perguntas para eles e mostro as incoerências entre o livro de Mormon e a Bíblia, eles não conseguem se sustentar. A verdade se sustenta por si só, mas a mentira não prevalece. Tá bem? Eu analisei, eu tenho, quem quiser conversar comigo, tenho pessoas que eu conheço da igreja de Mormon, são pessoas idôneas, são pessoas honestas, mas os ensinamentos que estão contidos no livro de Mormon e nos seus demais livros que eles consideram sagrados não condiz com a Escritura Sagrada. Continuando. Só me trouxe paz espiritual. Não vejo maldades nesses áudios. Será? Não traz divisão da obra de Deus. E eu creio que traz. Põe o ministério contra a irmandade contra o ministério e principalmente põe a igreja contra a palavra de Deus, por ensinar falsas doutrinas. E não é assim. Deus mostrou para o ancião de São Paulo, quando ele estava no púlpito do braço, Deus disse a ele, abra o olho, irei mostrar quantos serão salvos. Ele fala que tinha muita gente na igreja e termina falando sobre isso, que só 4 salvarei.
Pode ser verdade, né? Pode não ser. Muito bem. Tá. Então, irmão, eu quero que o irmão... eu vou deixar duas coisas pro irmão. Por favor, irmão David, já que o irmão teve cuidado de fazer esse comentário. Mostra para mim onde este livrinho não foi revelado. Faça-me este favor, este trabalho investigativo. Não que ele tenha sido revelado. Não, ele não foi revelado. Ele está de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos oraram aqui na convenção, né, de 1936, depois em 1948, a segunda convenção. E o que está aqui está de acordo com a palavra. Não foi nova revelação. Foram políticas, foram ensinamentos para a igreja, tá bem? Que estão baseados na palavra de Deus. Mostre um ponto que não está conforme a palavra de Deus. Deus abençoe por esse trabalho investigativo. Agora, adentrando de fato, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, é muita heresia. Parte 1A, olha o que eu notei. A pessoa não se apresenta para começo de conversa. O áudio é distorcido. Eu escrevi, cuidei em escrever, ó. Isso que tudo, tá bem? Isso que tudo é a parte 1. Muita heresia. Diz ser filho de um ancião, tá? Aí ele afirma no minuto 1:43, essa é a parte 1A. No minuto 1, em 1 minuto e 43 segundos, ele diz assim, ó: roubar a glória de Deus é pecado de morte. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, eu já li a Bíblia inteira 2 vezes, não encontrei. Continuando. No 8 minutos e 25 segundos, ele diz: este conhecimento é o mel que atrai as abelhas e repele os insetos. Tá, então muito bem. Vamos ver. Parte 1B. Ele diz que Jesus é companheiro de Deus no minuto 1, verso e segundo 15. Jesus é companheiro de Deus. Jesus é Deus. Ainda que as testemunhas de Jeová não o queiram, ainda que alguns antigamente não aceitavam, né? Ele diz que na parte 1B agora, né? Minuto 4 minutos e 20 segundos. Ele diz assim: anjos e homens precisam de ouvidos, olhos e narinas para sobreviverem. A palavra de Deus, irmão, diz que no céu seremos como os anjos. Quando pergunta ao Senhor: uma mulher teve 7 maridos, né? E daí por aí vai falando, né? Aqueles que creem que o casamento é eterno, mentira. Esse ensinamento que o Senhor Jesus deu, ele já deixa bem claro, falando assim, ó: sim, ela casou com 7, né? O 7, tá. E no fim, com quem ele vai casar? Com ninguém. No céu não se casarão, nem se darão em casamento, serão como os anjos nos céus. Na outra parte é escrito assim: que nem o sangue nem a carne dará ao reino dos céus. Nós seremos transformados num corpo incorruptível de glória. Tá bem? Seremos como seres angelicais. Anjos não têm sexo. Ora, espírito não precisa de ar. Tá bem? Não faz sentido algum. O Senhor Jesus é finito. Ele fala isso em 4 minutos e 40 segundos, na parte 1B. Jesus é finito. O Criador de todas as coisas é finito. Misericórdia. Tá bem. Aí ele fala em 6 minutos e 25 segundos que o universo é composto de um número que ninguém consegue falar. Olha, ele fala assim, ó: de astros no universo, número que o homem não consegue falar, mas só Deus, pois ele é infinito. Tá. E ele fala que é um número, e eu fiz o cálculo, e eu consigo falar. Pera aí, mas só Deus consegue falar, e eu fiz o cálculo. Tá aqui para os irmãos verem, ó. 4, certo? 4 vezes 10 elevado a nona, vezes 4 vezes 10 elevado a nona. Tá bem. Qualquer um faz esse cálculo. Se eu souber um pouquinho de matemática, exponenciação e multiplicação, ele faz. Só Deus consegue falar, pois ele é infinito. Ora, então eu sou Deus. Incoerente mais uma vez. Jesus, esse aí é um dos piores. Mas eu não vou ler tudo não, porque é muita heresia. Tá bem? Que se o irmão quiser, eu passo esse texto escrito para o irmão depois. O irmão analisa na escritura, se isso está na escritura. Esse aqui é o pior. Jesus é o arcanjo Miguel, a primeira criação de Deus. Isso em 7 minutos na parte 1B. Tá, vou parar por aqui porque é muita heresia. Jesus é o arcanjo Miguel. Tá, tal como querem as testemunhas de Jeová, respeito muito eles, tá bem? Só que eles têm que pregar a verdade. Jesus não é o arcanjo Miguel, tá? Porque em Judas está escrito que Satanás, quando pelejava pelo corpo de Moisés, não ousou proferir palavras de maldição, mas disse-lhe: o Senhor te repreenda. Ora,
o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus é clara quando diz que todo espírito que é vindo da parte de Deus diz: Jesus é o Senhor. Peraí, mas o anjo não falou assim para Satanás: o Senhor te repreenda? Se Jesus é o Senhor, então quem tinha autoridade para repreender Satanás era Jesus, o Senhor. Mas se Miguel é Jesus, então como ele outorgou, atribuiu a autoridade a outra pessoa? Ele mesmo tinha essa autoridade se ele era Jesus. Então, Jesus não é Miguel, o Senhor Jesus não é Miguel, como, né, aí testemunho de Jeová, tá bem? E também os adventistas que falam: não, é um outro nome dado a Jesus, Miguel, anjo de guerra, arcanjo. Mentira, tá bem? Aí ele fala ainda: a primeira criação de Deus. Ah, porque ele virá com voz de arcanjo. Ah, mas se eu falar assim pra você, então: oi, vai vir pra cá. Então eu vim com a voz do Silvio Santos, então eu sou o Silvio Santos? De maneira nenhuma, né? Ele virá com voz de arcanjo, ele não é arcanjo, tá entendendo? Né? A primeira criação de Deus, mentira, está escrito em Salmos 2, verso 7. Se eu errar, por favor, você pode me corrigir. Recitarei o decreto: tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. O Senhor Jesus foi gerado de Deus, não foi criado por Deus. É como se Deus tomasse de si mesmo, Jesus Cristo, de si mesmo. Por isso que ele partilha da mesma substância, da mesma identidade, dos mesmos atributos do Pai, assim como o Espírito Santo. Foi tomado de si mesmo e desceu à terra em carne para morrer por nós na cruz e nos salvar. Tá bem? Porque o Pai não era atribuição do Pai, não era o ministério do Pai morrer na cruz, era o ministério do Filho. Entendeu? Por isso que Deus tomou de si mesmo o seu Filho, né? Te gerei. E o Filho, o Verbo se fez carne e esteve entre nós. Ele fala muita coisa errada aqui, e eu vou parar por aqui. Se o irmão quiser, eu mando esse tanto de heresia aqui. Aí tem uma parte que ele fala que o tanto de filho que a gente tem, por exemplo, se eu tiver 5 filhos, tá bem? Imagina você que está vendo esse vídeo. Eu não sei você, irmão David. Vamos supor, você tem 2 filhos. Ele diz que você contaminou 2 anjos no céu e por isso você tem 2 filhos na terra. Onde está isso na Escritura? Meu Deus! Tá bem? Então, infelizmente, tem pessoas se reunindo, 200, 300, 2.000 pessoas se reunindo atrás disso. Eu até fico surpreso que o ministério não tenha falado nada sobre isso ainda. A igreja tocando a trombeta, mostrando que tem uma seita dentro da igreja. Mas estou eu aqui, louvado seja Deus, para falar. Espero que esse vídeo atinja muitas pessoas. E povo de Deus, analisai as Escrituras, analisai, como está em Timóteo também. Saiba manejar a palavra, entenda, leia sim. Não é pecado ler a palavra, não é pecado entender. Santo Deus, a gente tem tempo para usar o WhatsApp, tem tempo para trabalhar, tem tempo para fazer tudo, para ganhar dinheiro, para cobrar os outros, entendeu? Tempo para pagar conta, e não tem tempo para ler a palavra de Deus? Isso é uma vergonha, tá bem? Vamos cuidar, tirar um tempo a palavra de Deus, pelo menos meia hora por dia, nem é muito, e vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Senão nós vamos ser igual folha seca na presença de Deus. Qualquer vento de doutrina vai levar embora. Santo Deus, tá bem? Vamos ler a palavra de Deus. Ficar esperando aí no pastor, no padre, nos outros, não espera no homem, não. Analisa a palavra, tá bem? Deus que te abençoe e que a paz de Deus esteja dentro do teu coração.